A paz, meus queridos, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula, vamos para o nosso terceiro encontro acerca de missiologia e evangelismo. Nós já tivemos nossas duas aulas, tratamos um pouco sobre evangelismo. Na verdade, vocês já tiveram um módulo, nós temos algumas pinceladas, alguns pontos, talvez para complementar. Falamos um pouco sobre a história de missões, princípio das missões, alguma análise sobre o princípio das missões. Agora vamos entrar nessa aula em missões urbanas. Vamos trabalhar missões urbanas. Qual a importância? Vocês devem ver os slides, acompanhem. Depois eu vou passar uma dica de algumas literaturas aí. Hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou começar pelo final. Vou mostrar para vocês aí a minha bibliografia, que livros, que materiais que eu usei para poder trabalhar com vocês essa aula. Eu utilizei o livro A Igreja, o Reino de Deus Chegando à Cidade, do Ricardo Agreste. Tem o livro, mas também tem o vídeo dele, uma mensagem que ele prega baseada no livro que ele tem. O pastor Urbano de Barros, A Cidade na Missão de Deus, de Hoffman, A Cidade de Deus, Cidade de Satanás, de Lincoln, e o mestre René Padilha com Igreja, Agente de Transformação, tá bom? E para fechar, do Reimer, Abraçando o Mundo, da Editora Esperança, tá bom? Se vocês de repente, eu não tenho em PDF, mas eu tenho muita literatura em PDF também, tenho muitos livros. Se vocês tiverem interesse de repente por algum livro, alguma desses materiais aí, eu posso de repente fazer, talvez copiar, não sei, para poder ajudar vocês, para que vocês estejam inteirados de tudo aí, tá bom? Missões urbanas, missão urbana, atitudes missionárias. Hoje nós vamos falar do exemplo paulino. Claro que as missões, quando a gente fala de missões urbanas, a gente precisa entender, já que nós tratamos no nosso último vídeo sobre missões, a missão local, nacional e transcultural. Só que hoje nós vamos falar exatamente sobre missões urbanas. A igreja alcançando o local onde ela está inserido, não se fazendo necessário ela viajar ou sair da sua localização para a prática de missão. Pelo contrário, ela praticando missão ali onde ela está inserido. Agora, quando a gente fala de missões urbanas, haja vista, a gente precisa explicar do que se trata, por que missões urbanas. A pregação missionária, iniciada por Cristo, ela centrou-se, você deve saber disso, em Jerusalém e nos arredores, como foi relatado lá nos evangelhos, que nós sabemos e que já foi falado aqui em outras aulas. E dando continuidade ao trabalho do Senhor, os apóstolos avançaram até além das fronteiras de Roma, sendo esse avanço missionário descrito até mesmo nas epístolas, consideradas como um relato dos instrumentos utilizados pelos apóstolos para a realização do trabalho missionário nas cidades circunvizinhas. Olha que interessante, meus queridos, só dando uma pincelada, porque é sempre bom a gente não já chegar com um novo assunto sem atualizar um pouco, apesar que vocês têm acesso à última aula, mas é bom dar uma pincelada. O grande desafio da igreja primitiva, o grande desafio é que eles estavam inseridos, vivendo numa cultura judaica. E a cultura judaica, vocês, se não estudaram, vão estudar um pouco mais sobre a história do povo hebreu, do povo judeu, os costumes e os usos. É uma cultura bastante centrada, bastante fechada entre eles. Inclusive, até hoje é assim. Os judeus são bastante fechados, assim, bem reservados socialmente, culturalmente e religiosamente. Agora, o que me chama muita, mas não é pouca, me chama muita atenção é o fato de que Jesus prepara seus discípulos dentro de uma cultura judaica, judia,
e os envia para um mundo em que o que impera é uma cultura greco-romana. Logo, os nossos pais na fé, os apóstolos, os primeiros missionários, os discípulos, seguidores de Cristo, quando foram cumprir sua missão, eles tinham esse grande desafio de conhecer a cultura que eles estavam entrando. Agora não é só mais criticar a cobrança de impostos, agora não é somente criticar alguns pontos que são contrários à crença judaica, agora é entender, conhecer, refletir, meditar, se atualizar e entrar nessa cultura para levar o Evangelho. Um dos maiores exemplos claro, todos os apóstolos, né? Todos os apóstolos se destacaram muito, né? Nisso, mas o que me chama muita atenção, mas não é pouca, é o apóstolo Paulo. A gente não pode negar que ele foi um grande desbravador missionário, apóstolo posterior. Ele mesmo disse que ele era um abortivo, ele não estava nos planos, ele não era dos 12, mas aprove a Deus o escolher e ordená-lo como apóstolo, não pela vontade dos homens, mas exclusivamente pela vontade de Deus. Olha que interessante, meus queridos e amados alunos, ele tem um exemplo, daqui a pouco eu vou entrar, mas tem um exemplo de Paulo que mostra a alma missionária, o que é realizar a missão, é sair do seu círculo e alcançar a cidade, onde a igreja, onde o sagrado institucionalizado está inserido. Mas vamos entender primeiro o que é uma cidade. Acompanha aí no slide. Hoje, uma cidade é definida quase exclusivamente em termos de tamanho da população. Grandes centros populacionais costumam ser chamados de metrópoles, pequenos centros de cidades. E os menores ainda são chamados de vilas. Entretanto, não devemos impor o nosso uso corrente para os termos bíblicos, porque a principal palavra hebraica para cidade, que é ir, refere-se a qualquer assentamento humano dentro de uma fortificação ou entre muros. As populações de algumas cidades antigas eram de aproximadamente 1.000 a 3.000 habitantes, né? A cidade na Bíblia não se refere ao tamanho da população, mas à densidade. Observe o Salmo 122, no verso 3, ele diz assim, ele diz respeito a essa densidade, quando diz assim, compacta, ele diz assim, Jerusalém que estás construída como cidade compacta. O significado da palavra traduzida para compacta é bem entrelaçada, unida, numa cidade fortificada. As pessoas viviam perto umas das outras, bem próximas, em casas, em ruas compactas, na residência, nas localidades ali onde eles viviam. Vocês poderiam, por exemplo, comparar com as casas nas montanhas de Manhattan, por exemplo, lá em Nova York. Você pode fazer uma pesquisa, você vê como são muito compactas, muito próximas, muito juntinhas. E nosso amigo Keller, em um de seus artigos, ele nos presenteou com algumas coisas aqui que eu vou dizer. Nos tempos antigos, a cidade era o que hoje consideraríamos assentamento humano, variável com várias misturas. Por causa da densidade populacional, havia lugares para viver e trabalhar, comprar e vender, produzir e apreciar arte, adorar e buscar justiça. Tudo a poucos passos de distância. Como falei, compacto, né? Nos tempos antigos, as áreas rurais e as vilas talvez não tivessem todos esses elementos, e nos tempos modernos, o que nós chamamos de os subúrbios evitam este padrão de organização de propósito. Os subúrbios são zonas com uso específico, no seguinte, moradia, trabalho, diversão e educação. São separados uns dos outros e o acesso a eles é de carro, geralmente, né? Passando por zonas até mesmo desfavoráveis para pedestres. Estou explicando para vocês aqui de uma forma a cidade, porque missões urbanas tem a ver com cidade. A igreja vai sair da zona rural, do campo, e vai alcançar a cidade.
O que caracteriza uma cidade é a proximidade, ela aproxima as pessoas, portanto, residências, locais de trabalho, instituições culturais ficam próximos. Ela dá vida às ruas e locais de trabalho e traz mais interação corpo a corpo do que outros lugares. Foi isso que os autores da Bíblia quiseram dizer quando usaram a palavra cidade, vivendo junto, estando junto, o centro cultural, social, religioso, tudo estava ali entrelaçado, junto. Esse é o significado de cidade na Bíblia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do evangelho ser repartido em centros urbanos e como se alcançar a região e a sociedade. As razões pelas quais o ministério urbano era tão eficaz podem ser resumidas como se segue. Olha aí, dá uma olhada nesse slide. As cidades são culturalmente cruciais. Na vila, alguém pode ganhar um ou talvez dois advogados amigos seus para Cristo, mas ganhar o grupo profissional jurídico requer ir à cidade. Estou mostrando aqui os prós aqui, de você entrar na cidade para praticar missões, o que é considerado missão urbana, né? Junto às escolas de direito, aos editores dos jornais jurídicos, assim por diante. Tudo isso está na cidade. As cidades são globalmente cruciais. Na cidade pequena ou na vila você pode alcançar um único grupo que vive lá, mas anunciar o evangelho para 10 ou 20 novos grupos, línguas, ao mesmo tempo exige ir à cidade onde todos eles podem ser alcançados através da língua fluente do lugar. Por isso que eu iniciei a aula falando do desafio dos apóstolos em levar o evangelho dentro de uma cultura greco-romana. Vamos lá, as cidades são pessoalmente, eu falei culturalmente cruciais, globalmente cruciais e agora pessoalmente cruciais, concernente ao quê? Com isso, significa dizer que as cidades são lugares perturbadores. Por quê? As cidades do interior e as vilas são caracterizadas pela estabilidade e os residentes são mais enraizados em seus costumes. Por causa da diversidade e da intensidade das grandes cidades, os moradores urbanos são mais abertos a novas ideias, como por exemplo, o evangelho, vamos dizer assim, é mais fácil. Seria muito mais difícil alcançar uma zona rural do que uma zona urbana. O urbano, ele é mais a cidade grande, ele é mais aberto à novidade, está mais acostumado com a novidade. Como estão rodeados por tantas pessoas iguais a eles, e diferente deles, e tem mais mobilidade. Os moradores urbanos são muito mais abertos a diálogos do que moradores de outros tipos de cidades, independentemente das razões porque se mudaram para a grande cidade. Uma vez que se mudam, a pressão e a diversidade fazem do indivíduo mais tradicional e fechado uma pessoa aberta ao evangelho. Você deve conhecer alguém que saiu da zona rural, que tinha uma maneira de crer, e quando foi para uma cidade grande, abriu a mente. Assim também, se eu vou levar o evangelho para uma cidade, eu vou urbanizar a missão, eu tenho que entender que vou encontrar um público de mente aberta. Só você comparar as igrejas que são localizadas nas zonas rurais, ou que nós chamamos de cidades pequenininhas de interior, e as igrejas que estão em locais grandes, nas capitais, nas grandes cidades. Como que são as estratégias de evangelismo? Por exemplo, não que eu seja contra, pelo contrário, eu sou completamente a favor daqueles evangelismos de ir na praça, de levar aquela caixa de som, mas isso você não vê tanto nas grandes cidades. Salva ali uma praça ou outra, mas quando vai fazer evangelismo, geralmente nas grandes cidades são cruzadas, são estratégicas. As estratégias evangelísticas de missões urbanas, eu vou tratar estrategicamente, as estratégias, modelos, estratégias, eu vou tratar na nossa última aula, mas nessa aqui, vou só dar uma pincelada aqui sobre cidade e o que significaria missões urbanas, tá bom? Quais são os desafios das missões urbanas? Você vai ver aí um gráfico aí, presta atenção nesse gráfico, porque ali tem alguns parâmetros. Em 2050, teremos 75% das pessoas vivendo em cidades, ou seja, hoje não é assim, mas em 2050, isso aqui é pesquisa, isso aqui são dados científicos, em 2050, se continuar do jeito que está sendo, em 2050, 75% da população, das pessoas viverão na cidade, sairão das zonas rurais. Olha que interessante. À medida que as populações se concentram em áreas urbanas, cresce na mesma proporção o impacto disto nas atividades econômicas, nas relações sociais, nas interações culturais, olha que interessante, meio ambiente e até questões humanitárias.
Olha que interessante. Tem um lado bom, tem um lado positivo. Em contrapartida, nós temos ali, como eu falei, alguns impactos dessa migração. Eu assisti uma vez uma palestra com Paul Freston, um teólogo inglês. Ele esteve aqui na cidade de Pindamonhangaba, trazendo uma palestra, e ele fez uma pergunta que eu acho super relevante, super interessante. Qual é o perfil do pastor da igreja de 2030? Confesso para vocês que quando eu assisti essa palestra ao vivo dele, eu fiquei pensando assim, nossa, mas por que eu tenho que pensar em 2030? Por quê? Se nós observarmos as últimas pesquisas, nós vimos aí a grande diferença aí. A gente tinha aquela ideia de que os católicos têm um grupo de praticantes e não praticantes, mas pela última pesquisa que foi feita, até mesmo no Datafolha, se vocês quiserem eu posso disponibilizar, apesar que tem nas redes sociais aí, tem no Google, tem um grupo de evangélicos desigrejados, tem um grupo de evangélicos não praticantes. Olha que interessante. Hoje nós temos evangélicos que se auto-intitulam não praticantes. Tem uma fé evangélica, tem uma fé protestante, mas não frequenta a igreja. Aí a gente vai ficar, vamos supor, nós como teólogos, como pastores, líderes, evangelistas, vamos ficar criticando e criticando e criticando, sempre criticando, ou vamos de repente tomar uma postura de questionar, saber, precisamos nos preparar. Qual é o perfil da igreja de 2030 e qual é o perfil do pastor de 2030? Qual é o perfil do pastor de 2050? Nós estamos vendo aqui que em 2050 as cidades estarão superlotadas, porque haverá uma grande migração, segundo essa pesquisa, de 75% das pessoas viverão tudo em cidade. Então você imagina o caos. E que tipo de projeto nós temos? Que tipo de missão nós iremos cumprir para essa cidade, para essa região urbana superlotada? Aí eu expliquei aqui, eu falei aqui, que serão impactadas socialmente, economicamente, culturalmente, até mesmo o meio ambiente será impactado. Vamos lá? E quais seriam os desafios das missões urbanas? As cidades, com sua complexidade social, cultural, econômica, emocional e espiritual, constituem esse campo propício para a atuação da igreja, ou do inferno. Ou a igreja avança, ou a igreja é uma resposta para essa zona urbana, essa gente que vive na cidade, ou o inferno vai avançar. Eu costumo dizer que não são as trevas que avançam, é a luz que recua. Então, se você chega, por exemplo, na cidade de São Paulo, um camarada que sai do interior, uma cidadezinha bem do interior, lá da roça, e vai para a cidade fazer missões, ele vai lá, por exemplo, para levar o evangelho, ele vai mais ficar escandalizado com tudo que ele vai ver, né? Tem os prós e os contras, tudo aquilo que acontece na cidade grande, a gente sabe, as zonas de prostituição, né? Tudo é maior, criminalidade. Então nós, como igreja, como teólogos, temos que estar preparados, temos que ser uma resposta para essa geração, temos que ser uma resposta para a próxima geração também. Como? Com as nossas atitudes e com as nossas estratégias. A cidade em que vivemos é um campo de batalha entre Deus e o diabo. A cidade pertencerá aos céus ou ao inferno. Depende do quê? Depende de quem agir com mais eficiência e eficácia, com as forças dos céus ou com as forças do inferno. Eu faço uma citação aqui de Russell Grave. Ele diz que as cidades são polos de influência sobre toda uma área a seu redor, sendo por isso mais favoráveis para a implantação de igrejas pelas seguintes razões. Razões para você implantar igrejas nas zonas urbanas das cidades: a abertura das mudanças, concentração de recursos, claro, o recurso é maior, a cidade é grande, e potencial para contato relevante com as comunidades em redor. Como que você vai levar o evangelho para as grandes favelas? Como você vai levar o evangelho para as grandes metrópoles? Temos que ter estratégias, temos que ter recursos, temos que pensar bem nisso. E como vamos pensar nisso? Como iremos agir
nisso? Temos que pensar, por isso que vocês estão aprendendo isso nesse curso de teologia. Nós temos que estar preparados para entender. Existe um padrão cidade que padroniza o cidadão. O viver na cidade é uma experiência ambivalente e é paradoxal. Olha que interessante: amor e rejeição. Porque nós vamos amar todos os confortos, as luzes, o comércio, oportunidades que a cidade nos fornece, mas sabemos que estes também estressam, irritam, sufocam e até mesmo matam. Onde se concentram os maiores números de suicídio, os maiores casos de depressão, estresse? Nas grandes cidades. A igreja tem que ser uma resposta para isso. Então, nós vamos tentar fugir desta, mas a bucólica vida camponesa nos entendia também. Aí ficamos seduzidos e voltamos para a agitação da cidade. Assim, a cidade padroniza os cidadãos, configurando sua vida. Existe o cidadão da zona urbana, da cidade grande. E a estratégia evangelística missionária para esse cidadão é diferente. Não é que o evangelho é um aqui e outro lá, mas a estratégia, a missão é diferente, certo, meus queridos? Quais seriam os pontos desfavoráveis para as missões urbanas? Dá uma olhada aí no slide. 1. Populações concentradas verticalmente. São os condomínios, é muito mais difícil você alcançar. São impenetráveis, tem a segurança, tudo aquilo. Então é complicadíssimo, tem que ter estratégias de evangelismo. Como que eu vou alcançar os habitantes de um edifício fechado? Vou falar isso na nossa próxima aula. Quais são as estratégias evangelísticas para quem vive em condomínios, em prédios que prezam e zelam por segurança? Quais as estratégias? Na nossa próxima aula. Excesso de entretenimento, a igreja, o cristão, as nossas estratégias evangelísticas, elas competem com um campo enorme de entretenimentos. É onde estão os estádios, tem um campo de futebol, internet, televisão, as baladas, as casas noturnas. O carnaval é diferente, tem que ter estratégia. Eu vou contar algumas experiências para vocês e algumas estratégias no interior você não consegue fazer. Você não consegue fazer. Eu vou conversar com vocês depois sobre algumas estratégias que dão certo e algumas que não dão certo, dependendo do lugar. Se você tem uma mentalidade ainda fechada e vai praticar um evangelismo, vai praticar a missão urbana nas grandes cidades, você se escandaliza se você não estiver completamente preparado, né? Outro ponto desfavorável, a concentração de igrejas diferentes. São muitas as igrejas. Existem bairros aqui na minha cidade que tem uma igreja a cada 50, 100 metros. Aqui, agora imagine nas grandes cidades. O elevado grau de materialismo e consumismo, esse elevado grau de materialismo e consumismo no meio urbano faz com que o mesmo sinta-se autossuficiente. Eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo aqui, o que eu preciso está aqui, não há necessidade de Deus. Qual é a estratégia para esse tipo de público? Qual é a estratégia? Você vai chegar para uma pessoa que tem de tudo, que é consumista, que é materialista, e vai falar assim: você precisa, o que ele precisa? Ele não precisa de nada para ele. Tem uma estratégia para esse público. Na última aula eu vou falar os movimentos filosóficos e religiosos, por exemplo, Nova Era, que apontam para uma vida isenta de responsabilidade para com Deus pessoal, Senhor de todos. Como que nós iríamos enfrentar essas dificuldades? Como enfrentaremos? E agora eu parto para estratégias práticas, mas na última aula eu vou falar exemplos fortes mesmos e intensos, com detalhes. A missão urbana só será bem sucedida se tomarmos as seguintes providências: estabelecimentos de pontos chaves, treinamento de equipe e acompanhamento de trabalho. Se você é um líder da igreja, se você é um pastor, um evangelista, se você tem um cargo de liderança e você trabalha em algum departamento, siga esses pontos para você fazer a prática das missões urbanas. Tem que ter o estabelecimento de postos chaves, treinamento de equipe. Às vezes demanda tempo, e muito tempo, para treinar a equipe antes de fazer a própria missão, o próprio evangelismo. E acompanhamento, não é largar, não é fazer uma vez, ensinar e largar.
O exemplo disso é que Jesus treinou 3 anos e meio homens, pessoas, gente como eu, como você, e disse no final de tudo: ide por todo mundo. Será que eles já estavam prontos, preparados? Será que eles já estavam completamente capacitados? Eu provo para você que não. Jesus fala: esperem até que sejam revestidos. E uma vez revestidos de poder, eles deveriam ainda contar com o maior de todos os fatores. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele preparou 3 anos e meio, mas ele prometeu estar todos os dias, porque eis, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um missionário, uma missionária, um servo, nunca está pronto. Não é em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 20 anos. Se faz necessário uma vida inteira para preparar um homem de Deus. Por isso que ele prometeu: eis, preparo 3 anos e meio, mas não vou deixar vocês não. Deixo o meu Espírito e estou convosco todos os dias, até o fim de tudo. Você gostou dessa, né? Eu sei que você gostou. Sabe por quê, pessoal? Porque você tem que acompanhar, você como líder, acompanha estrategicamente e acompanhando sempre. Estabelecimento de posto-chave. Sempre que chegava uma cidade gentia, agora eu vou falar o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo buscava uma sinagoga, porque ele tem uma referência, onde ele iniciaria ali a proclamação do Evangelho. Está lá em Atos 17. O Atos 17 é um dos maiores exemplos de missões urbanas, que Paulo agora chega numa grande metrópole, numa grande cidade, no berço da sabedoria grega, e ele observa tudo. Esse é o olhar do missionário, esse é o olhar de quem quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele observa cada detalhe, ele não chega gritando, ele não chega fazendo nem acontecendo, ele só observa. Indico a vocês, leia o livro de Atos, no capítulo 17, todinho, leia, e observa as atitudes de Paulo. Ele só fica na dele, cheio do Espírito Santo, a cidade cheia de idolatria, vazia do sagrado, mas ele espera o momento certo, e no momento certo ele apresenta o Deus vivo, usando estrategicamente um vazio e um vácuo dentro da crença dos gregos. Tá? O estabelecimento de postos-chaves, treinamento de equipe. Antes de chegar à Macedônia, o apóstolo Paulo já podia contar com uma equipe altamente qualificada para implantar o evangelho na Europa. Primeiro ele tomou consigo Silas, depois o jovem Timóteo. Essa visão de equipe, né? Você não vai praticar a missão sozinho, você tem que ter uma equipe, tem que trabalhar. Eu falo isso na nossa última aula. O acompanhamento que eu falei é procurar estar atento à nova frente evangelística. O que está acontecendo de novo? Se atualiza, tem que sempre se atualizando. Não descuida do trabalho do discipulado. Já falei isso. Marcos escreveu: ide por todo mundo. Mateus escreveu fazendo discípulos. E aí, enquanto indo, faça discípulos. Enquanto indo, faça discípulos. Enquanto indo, faça discípulos. Não descuide do discipulado, fortaleça a tua equipe na fé, na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Quem se põe a evangelizar as áreas urbanas deve estar sempre atento. Por isso mesmo, tenha uma equipe amorosa, competente, tenha uma equipe disponível. Por quê? Porque é necessário um movimento para alcançar uma cidade. Dá uma olhada nos slides, que talvez não vai dar tempo de eu lê-los para você, mas eu fiz bastante slide mesmo para que você acompanhe. Para alcançar uma cidade inteira, é preciso que nela haja mais do que algumas igrejas eficazes. Por exemplo, um grande exemplo, não sei se aí tem, aí onde vocês estão assistindo essa aula, mas aqui em Pinda tem, eu sou muito amigo, sou participante, sou atuante da Jocum, Jovens com uma Missão. Eles não são denominacional, eles não pertencem a igreja nenhuma, e eles chegam numa cidade para unir todas as igrejas em um propósito, que é formar, treinar, capacitar e alcançar vidas. Eles têm estratégia. Eu lembro que quando o Jocum chegou aqui, causou até um certo escândalo assim, porque eles faziam um evangelismo no carnaval, e a maioria do pessoal aqui do interior não estava acostumado com isso. Mas como deu resultado, né? Qual é a chance de um movimento do evangelho urbano crescer a ponto de alcançar um ponto de virada? Para a mudança da cidade, cada vez que o evangelho começar a ter um impacto visível na vida da cidade e na cultura nela produzida. Sabemos que isso pode acontecer através da graça de Deus. Os livros de histórias dão os exemplos. Entretanto, em casos raros, líderes cristãos como os John Wesley, por exemplo, vivem para ver crescer um movimento
que eles começaram até o ponto da eficácia. Por isso, ministros urbanos, presta atenção, por isso, ministros urbanos devem estabelecer este objetivo e dar suas vidas a ele, mas não esperar ver o resultado em tempo aqui. Este é o equilíbrio entre a expectativa e a paciência de que precisamos para vencer, se quisermos ver nossas cidades amadas e alcançadas para Cristo. Tá bom? O que eu tenho para dizer para vocês, nesse tempo que me foi proposto, é que na próxima aula eu vou falar as estratégias, vários exemplos, inclusive pessoais, mas aqui é isso, a missão urbana acontece na cidade, é quando a igreja avança a cidade, ou ela sai do interior e vai para a cidade grande, ou ela sai do seu vínculo ali e alcança e abraça o lado urbano, onde ela está inserido, tá bom? Que o bom Deus te abençoe e que o bom Deus te guarde.